Hello, galera, tudo bom? Meu nome é Thaís Coelho e sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a seleção. Vou falar um pouquinho do que eu achei, do que eu gostei, do que eu não gostei, das coisas que deveriam ser melhoradas. E tudo isso será com spoilers. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, inscreva-se aqui embaixo se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro toda vez que eu postar um vídeo novo. E não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos, porque isso vai ajudar bastante. Então, vamos ao vídeo! Bom, gente, eu tô muito feliz que a gente já passou de 200 inscritos. Eu tô muito feliz mesmo e eu peço muito que vocês compartilhem com seus amigos, que vocês curtam, se inscrevam, porque quando a gente chegar em 1000 inscritos, vai ter um sorteio maravilhoso aqui pra vocês, tá bom? Bom, mas voltando aí pra seleção. A seleção ela vai tratar basicamente de 35 garotas que estão aí na disputa pra ver quem vai ficar por último, quem vai se casar com o príncipe e quem vai herdar a coroa. Esse livro, ele foi escrito pela Kiera Cass e ele é uma distopia. Então, ele vai acontecer aí depois da Terceira Guerra Mundial no país chamado Ilia. Esse país, anteriormente, ele era os Estados Unidos da América. Só que esse Estados Unidos da América, ele entrou em conflito, ele entrou em uma guerra contra a China por causa de dívidas. E aí a China acabou vencendo e transformou os Estados Unidos da América em Estado americano da China. Só que aí depois houve outros conflitos, como por exemplo entre esse Estado americano da China e a Rússia. E aí o Gregory Ilia, que encabeçou e que ganhou esse conflito, ele transformou o Estado americano da China em Ilia ou Ileia, depende de como você preferir chamar. Mas esse livro vai começar contando aí pra gente a história da América. A América, que é a nossa protagonista, a gente vai ver aí no começo do livro que ela vai receber uma carta para participar da seleção. Como é que funcionava a seleção? A seleção era assim: toda vez que um membro da realeza ele chegasse aí na sua idade de 18 anos, próximo aos seus 18 anos, quando ele estava aí na idade já para se casar, era feita uma seleção para que esse membro aí da realeza ele pudesse escolher tanto a sua noiva ou o seu noivo do povoado ali ao redor. Porque essa sociedade naquela época era dividida em castas. Como assim? É tipo as nossas classes que nós temos, tipo alta, média, baixa, só que lá era em castas. Desde a casta 1, que abrangia ali a realeza, príncipe, princesa, rei, rainha, até a casta 8, que abrangia ali os mendigos, os abandonados, os deficientes. Então nós temos aí um total de 8 castas e cada casta aí vai abranger uma parte da sociedade. Então essa seleção era feita para que dali pudesse ser escolhida ali pessoas, 35 garotas dessas castas, e no final ficasse uma para se casar como membro da realeza, para que assim os laços entre a realeza e o povo fossem mais fortalecidos. A América, que é a nossa protagonista, ela era a casta 5. A casta 5 é a casta dos músicos, aqueles músicos assim mais inferiores, que cantam ali em aniversários pequenos, de festinhas pequenas, mas ali da casta dela. E a América, ela recebeu essa carta para participar da seleção, só que ela não queria. E pelo fato dela ser a casta 5, ela ter muitas dificuldades na família dela, ela ter dificuldade de ter alimento, de ter dinheiro, de ter muitas outras coisas, a mãe dela ficou muito feliz e queria que ela participasse. Não só ela, mas muitas pessoas receberam essa carta que também tinham dificuldades, então não pensaram duas vezes. Mas a América não queria participar porque ela já estava apaixonada, só que ninguém sabia. Ela estava apaixonada pelo Aspen, que era da casta 6, ou seja, uma casta abaixo da dela. Só que ninguém sabia por quê. Porque se a mãe da América soubesse que ela estava ali tendo relacionamento com o Aspen, a mãe dela ia ficar muito chateada. Porque assim, se a América se casasse com o Aspen não subiria para a casta dela, mas ela desceria para a casta do Aspen. Então, se ela já tinha dificuldade estando na casta 5, imagine a dificuldade que ela teria se descesse para a casta 6. Então, a mãe dela queria que ela participasse, só que ela não queria porque ela estava muito apaixonada. E aí nós vamos ver o relacionamento do Aspen da América escondido, né? Porque aí eles se encontravam escondidos. A América, ela sempre lhe deixava um pouquinho do resto da comida dela para poder dar pro Aspen, porque o Aspen tinha muitos irmãos e ele trabalhava.
E todo o dinheiro que tinha, que dava ali do trabalho dele, ele comprava coisas para a família dele e ele muitas vezes não se alimentava muito bem. Então ela sempre levava e eles sempre se encontravam ali depois da meia-noite lá numa casa da árvore que tinha no fundo do quintal dela. E depois que essa carta da seleção chegou para a América, o Aspen ele começou a conversar com a América que ele queria que a América se inscrevesse na seleção, porque ele achava que era uma oportunidade boa para ela, só que a América não arredou o pé e ela falou que não queria, não queria, não queria. Teve um dia lá que a mãe dela foi conversar com ela, porque realmente era uma coisa muito boa, porque assim, só dela entrar na seleção e for selecionada, a família dela ganharia aí um cheque com dinheiro durante todo o tempo que ela estivesse na seleção. Então, só dela entrar, e se ela ficasse pelo menos só uma semana, o valor que ela receberia seria muito bom, que ajudaria a família dela por meses. Então, ela tinha aí uma vantagem em participar da seleção, que a mãe dela queria que ela participasse. Outro fator é que a América entrando e sendo selecionada também, ela subiria automaticamente da casta dela para a casta 3. Não importasse de qual casta ela fosse, ela subiria para a casta 3. E outro fator mais importante ainda é que, se ela participasse, fosse selecionada, ficasse por último e se casasse com o príncipe, não só ela, mas toda a família dela iria ser levada para a casta 1. Então tinha muitos benefícios aí para a América participar, mas ela não queria. E falando das casas aí, gente, eu acho que as casas ela deveria ter tido uma abrangência maior. Eu queria que a Kiera Cass ela tivesse mostrado mais, ela tivesse se aprofundado mais no assunto, porque esse foi um assunto importante, né? Que ela inseriu no livro, que não ficou aí só preso em príncipe, princesa, se apaixonar, e amor e seleção. Mas ela colocou esse tema aí, só que eu não achei que ela soube trabalhar muito bem, porque ela não se aprofundou nas caças, porque aí nós temos 8 caças, e no mais aí que ela se aprofundou foi mais ou menos em 2, 3, 4 caças no mínimo, no máximo, aliás, que ela se aprofundou. Então eu queria que ela tivesse entrado no assunto, como tudo aconteceu, como é que as pessoas paravam, sobre a diferença, né, que tinha, né, o preconceito com as outras castas, e como também pessoas de castas poderiam comprar lugares em outras castas. Então isso foi aí coisas que eu achei que ela deveria ter melhorado mais e deveria ter abordado mais o que ela abordou. Eu gostei da temática de caças, eu gostei bastante dela ter tido essa ideia, de ter colocado isso aí no livro pra gente, só que eu achei que ficou um pouco a desejar porque ela não trabalhou muito bem. Então, voltando aí pra história, a mãe da América meio que fez um suborno aí com a América. Porque, assim, eles faziam as apresentações, mas a América, ela não ficava com o dinheiro todo, porque tinha que comprar alimentação, comprar as coisas para dentro de casa. Então, a mãe da América fez aí uma espécie de acordo, baseado nas apresentações dela, que ela poderia ficar aí com uma boa parte do dinheiro se ela decidisse participar da seleção. E assim, ela já estava meio querendo participar da seleção por causa do Aspen, né? Porque o Aspen tinha meio que feito a cabeça dela e ela ia participar de qualquer forma. Então a mãe dela fazendo essa proposta para ela foi melhor ainda. Então ela decidiu fazer um banquete dentro de casa. Ela decidiu comprar várias coisas e fazer uma comida bem boa, porque aí, ao invés de sobras da comida dela, ela poderia levar mais comida pro Aspen, né? Então ela foi lá, fez bastante comida e levou. Só que o Aspen agiu de uma forma totalmente diferente da que ela esperava. E assim, ele agiu de uma forma muito, muito, muito machista nessa parte. Porque ela levou a comida para ele e ele ficou chateado, porque ele falou que isso não era papel dela. Quem deveria fazer isso por ela era ele. Porque ele que é o homem, ele que deveria sustentá-la e não ao contrário. E ela não deveria estar gastando o dinheiro dela com ele. Então, assim, eu achei que ele foi muito, muito, muito machista nessa parte. Eu gostava do Aspen, eu gosto do Aspen ainda, só que eu achei que nessa parte aí ele pegou muito pesado. Porque ele foi tão, tão machista que ele chegou a terminar com a América por causa desse prato de comida que ela levou pra ele. Então, em certa parte foi bom, mas em certa parte não foi bom, porque ele tratou ela com muito machismo e eu não gostei nada disso. Mas aí depois que o Aspen terminou com a América já estava destruída porque ele destruiu ela, isso foi mais aí um impulso para ela participar da seleção. E lá foi ela participar da seleção com a mãe dela, né? Porque eles tinham que preencher a ficha de inscrição e levar lá, porque aconteceria um sorteio. Só que o que ela não sabia é que também tinha que tirar uma foto, então não era um sorteio totalmente, né? Eles escolhiam também as pessoas baseadas na sua beleza.
E a América, quando ela tava lá com a mãe dela, na fila pra tirar a foto, chegou a mãe do Aspen, e a mãe do Aspen e a mãe da América eram amigas. Então a mãe do Aspen começou a falar que ele tava muito sorridente nos últimos dias, e que ele tava com cara de apaixonado, e que ele tava juntando dinheiro pra pedir uma certa pessoa em casamento. E a América ficou feliz, porque ela achou que essa pessoa era ela, e que o Aspen iria voltar pra ela. Então, na hora que foi tirar a foto, ela tava tão feliz, tão contente, que o sorriso dela saiu maravilhoso, a foto saiu maravilhosa. Só que ela não tava nem ligando pra seleção, mas como eles não escolhiam baseado somente no sorteio, né? Então a gente já sabe o que esperar. Então a América foi pra casa e foram passando dias e nada do Aspen, ela não voltou com o Aspen. Aí chegou o dia de anunciar quem seriam as selecionadas, né, no jornal oficial de Ileia. E quando eles estavam lá assistindo, apareceu a grande notícia, né, que a America Singer foi selecionada para participar da seleção. Então isso aí mudou a vida da América de ponta cabeça, mudou totalmente a vida dela. E aí a gente vai ter várias coisas que vão acontecer até ela chegar na seleção lá no palácio, como por exemplo, vai vir pessoas do palácio para conversar com ela vai ter ali um encontro com a Aspen e tudo mais. E lá ela vai pro palácio, depois de alguns dias, depois de várias preparações, ela vai pro palácio. E nessa ida pro palácio, ela vai ter contato com algumas selecionadas. E uma selecionada que ela vai ter uma proximidade maior, ela vai desenvolver uma amizade, vai ser a Marli Thames. A Marli, ela é uma personagem maravilhosa, eu amo a Marli, ela é muito fofa, é muito meiga, e eu gostei bastante da amizade dela e da América, porque eu achei que deu muito certo. E ela também vai conhecer outras selecionadas, como por exemplo a Celeste Nilsson. A Celeste é uma megera. Não tenho palavras para expressar o quanto eu não gosto da Celeste, porque eu nunca vi uma pessoa ser tão egocêntrica e tão cheia de si igual a Celeste. E aí eles vão pro palácio, né? Como eu falei, ela vai conhecer várias selecionadas, ela vai conhecer algumas pessoas aí nas paradas e vai ver que tem gente torcendo pra ela. E, inclusive, vai ter até uma cena fofa ali de uma menininha que também é ruiva, que vai torcer pra ela e vai fazer um cartaz super fofinho pra ela vai ler, ela vai ficar muito empolgada. Chegando lá no palácio, elas também vão passar aí por uma espécie de transformação, né? De fazer cabelo, unha, maquiagem e tudo mais. Só que elas não iriam conhecer o príncipe naquela noite, elas só iriam conhecer o príncipe no outro dia, né? Que é o Maxon Scrive. Só que a América, ela ainda estava muito decepcionada, ela ainda estava muito triste por causa do que o Aspen fez com ela. E chegando lá no palácio, ela teve até uma lembrança do Aspen, por causa que ela tinha uma coisa ali que era do Aspen, que vocês vão saber quando vocês lerem. Se vocês já leram, vocês também sabem, só que eu não vou contar tudo, senão vai perder muita graça. E aí ela vai ter meio que uma crise de ansiedade quando ela chega lá. E o quarto dela fica ali numa janela que dá pro jardim. E ela vai ter uma crise de ansiedade, ela vai começar ali a ficar sufocada, e ela vai querer sair dali do quarto pra ir pro jardim. Só que ela tava ali muito agitada, muito agitada, muito agitada, e os guardas não estavam deixando ela sair. Só que aí no momento apareceu um cara, uma voz masculina, que permitiu que ela saísse. Quando ela virou, ela viu que era o príncipe, porque ela já tinha visto o príncipe na televisão, mas nunca tinha visto ele pessoalmente. Só que ela reconheceu ele, né? E ele autorizou aos guardas que ela pudesse sair. Ela saiu lá disparada. E lá, naquela noite, naquele jardim, foi o primeiro encontro dos dois. E ela foi a primeira pessoa que conheceu pessoalmente o príncipe. E lá eles começaram a conversar, ela começou a conversar com ele, contar o porquê que ela tinha ido parar na seleção e tudo mais. Ele começou a conversar com ela também. E ali foi naquela cena que nós vimos aquela frase famosinha, né, de eu não sou sua querida, e muitas outras frases. E aí a gente vai vendo que a América, ela desde o começo, ela foi muito sincera com o Max, o que eu gostei dela, porque a América, ela é muito sincera, ela não tem medo de se expressar, ela fala mesmo. E isso poderia estar ali prejudicando ela, né? Porque se fosse outra pessoa, poderia colocar ela pra fora da seleção naquele momento. Mas o Max, que também preza ali por verdade, pela realidade, entendeu ela muito bem. Então eles começaram a conversar e a gente vai ver aí que no decorrer de toda a seleção, eles vão criar uma amizade ali muito bonita, uma amizade bem forte, porque assim, a América já vai deixar bem claro que ela não tá ali por causa dele, ela só tá ali por causa da comida, por causa do dinheiro, e que ela não tem pretensão de se apaixonar por ele, mas
que ela ajudaria ele a encontrar uma garota que realmente gostasse dele, que combinasse com ele. Só que a gente sabe que isso daí não vai dar certo, né? Com o decorrer aí do livro, eles vão se apaixonando, eles vão gostando um do outro, e eles vão ter ali muita intimidade, porque muitas coisas vai acontecer só com a América. Por exemplo, ela foi a primeira pessoa que conheceu ele, ela foi a primeira garota que beijou ele, e muitas outras coisas que ele tratava de forma formal com as outras selecionadas, ele tratava de forma informal com a América, por exemplo. Se ele quisesse conversar ou marcar qualquer tipo de encontro com as outras selecionadas, ele tinha que escrever um bilhetinho e mandar através da criada da selecionada para que ela recebesse, assim, vice-versa. Com a América, não. Eles criaram aí uma espécie de toque, que se ela tocasse na orelha e se ele tocasse na orelha, que eles queriam conversar entre si. E o Maxwell, ele nunca pestanejava para atender a América. Ele sempre atendia ela imediatamente, ele não media esforços. Então a gente vai ver aí que no decorrer do livro vai acontecendo aquela coisa que a gente gosta, né? Aquele romance, aquela paixão. Só que a América ainda não tá desgarrada totalmente do Aspen. E fica aquela coisa um pouquinho meio chata, né? Porque ela tá ali no meio do caminho. Só que aí, como não só de paixão, nem só de amores, nem só de amizade vive uma história, nós vamos também ter outra crise aí política, outra crise que vai acontecer aí na história, que vai ser a crise dos rebeldes, né? Que, de acordo com Maxon, existem dois tipos de rebelde que sempre estão atacando aí o palácio. Existem os rebeldes nortistas e os rebeldes sulistas. Os sulistas, eles são os rebeldes mais letais. Eles não atacam sempre, mas quando eles atacam pra matar. É raramente a vez que eles deixam alguém vivo. Eles vão pra matar e eles fazem coisas horríveis no palácio. Já os nortistas, eles não matam ninguém. De acordo com Maxon, eles estão ali procurando alguma coisa, porque eles sempre reviram tudo em busca de alguma coisa que tá ali dentro do palácio, só que ele não sabe o que é. Então, essa parte dos rebeldes também foi uma coisa que eu gostei bastante, que foi introduzida no livro. Eu achei, assim, que deu uma adrenalina maior pro livro, só que eu queria também que ele tivesse sido mais bem abordado. Assim, a gente sabe que o livro é baseado na seleção, sobre as selecionadas, sobre a América, o Maxon e tudo mais. Mas se ela também decidiu colocar essa temática dos rebeldes no livro, eu queria que ela tivesse trabalhado um pouco mais. Por exemplo, se ela tivesse colocado pelo menos uma ou duas vezes como é que os rebeldes eles se reúnem, aonde que eles se reúnem, quem é o chefe, como é que eles armam aí os ataques, o que é que eles queriam e tudo mais. Então eu achei que também ficou um pouco a desejar essa parte dos rebeldes, mas assim como o sistema de casas, eu gostei bastante dessa temática aí que ela decidiu colocar. E aí, volta e meia, a gente vai vendo no livro aí que vai tendo ataques de rebeldes. E isso até que fica um pouco enjoativo, porque ela não trata sobre o fundamento dos rebeldes, mas volta e meia ela tá colocando um ataque aí que vai ficando um pouco cansativo, que é praticamente todo dia os rebeldes invadem, né? Que é praticamente aí os rebeldes nortistas, né? Já que eles não matam ninguém, mas reviram tudo em procura de alguma coisa. E aí, aos poucos, a gente vai vendo que a América, voltando aqui pra América e pro Maxon, que ela vai esquecendo um pouco aí do Aspen. Não que ela vai se esquecer do Aspen totalmente, mas que esse sentimento que ela tem pelo Aspen, ele aos poucos ele vai aí diminuindo. E ele vai abrindo espaço para um sentimento que vai surgindo pelo Maxon aí, que aos poucos vai aumentando. Então eles vão ter vários encontros, ela vai ter a oportunidade de conversar com eles, vão criar uma intimidade que até em alguns momentos ali, essa intimidade aí vai ser vista por outras pessoas. Ela vai falar coisas ali no jornal oficial de Leia, que muitas vezes não deveria ter falado, mas ela falou porque a América é assim, ela não tem medo de se expressar, ela coloca a cara a tapa mesmo, e ela não tá nem aí pro que os outros vão pensar. Ela só quer mesmo se expressar e acabou. E aí a gente vai ver a relação deles, a gente vai ver chute nas joias reais de Maxon, a gente vai ver a América falando que só quer pela comida, só tá ali pelo dinheiro. Só que tava bom demais pra ser verdade. E o Aspen, antes de América vir para a seleção, ele já havia conversado com ela que ele tinha vontade de ser ali das guardas, dos exércitos ali de Leia. Só que ele se inscreveu depois que a América ela foi pro palácio, só que ele não imaginava para onde que ele seria mandado. E para onde que ele foi mandado?
ele foi mandado pro palácio, exatamente. E aí, ali no momento que a América ela tava tendo um encontro com o Maxon, que ela começou a ter ciúmes de algumas selecionadas, que ela e o Maxon geralmente ficavam nos jardins e tudo mais, enquanto o Maxon ele tinha encontro ali com outros selecionados em outros lugares, ela começou a ficar com inveja. Então, nesse dia, eles estavam indo ali pro cinema, assistir um filmezinho, e eles passam ali onde tem bastante soldados juntos. E ela escuta ali um soldado meio que pigarreando ali, e ela conhece que aquela voz é do Aspen. Quando ela olha, o Aspen tá lá. E ele tá diferente do que ela tinha visto da última vez, porque o Aspen tava mais forte, tava mais corado, por causa dos treinamentos, né? E a América, o mundo dela, para ali naquele momento. E aí o Maxon pergunta pra ela se ela conhece, ela fala que conhece, né? O soldado, que é da mesma região que ela. Só que ela não fala que o nome dele é Aspen, porque o Maxon já sabe da história dele do Aspen, porque ela já contou e tudo mais. Só que a partir daí, ela vai ficar muito, muito, muito indecisa. A partir daí a história vai ficar um pouco monótona, porque a América ela vai ficar assim, Aspen ou Maxon, Aspen ou Maxon. Eu gosto do Maxon, mas eu também amo o Aspen. O Aspen é meu verdadeiro amor, mas eu também tô aqui pelo Maxon. E aí eles vão ficar nessa história aí, nesse lenga-lenga. E o Aspen, ele fez tudo aquilo com a América e ele não se contentou, ele foi pro palácio e tá tendo ali meio que um caso às escondidas com a América debaixo do palácio. Porque assim, quando ela foi pra seleção, ela soube que ela não poderia se apaixonar por ninguém e ela tava lá somente, exclusivamente por causa do Maxon. Ela deveria só se apaixonar pelo Maxon, ela não deveria ter relação com ninguém, pensar em ninguém, só no Maxon. Só que o Aspen vai pra lá e eles vão começar ali a ter romances escondidas. Em parte porque ela gosta do Aspen e em parte porque ela tá ali meio com ciúmes. Porque assim, como o Maxon, ele tá ali na seleção, ele tem que também ter ali relacionamento com as outras. Então, o Maxon vai beijar outras selecionadas, ele vai ter também passeios e muitas outras coisas com outras selecionadas que ele não tava tendo com ela, e a América vai ficar com ciúmes. Só que eu entendo o Maxon, porque assim, a América, ela tá muito indecisa entre o Aspen ainda. Mesmo que ele não tava no palácio, ela ainda tava muito indecisa. Então, o Max, ele não podia se entregar totalmente, verdadeiramente pra América, sendo que nem ela sabia o que ela queria, porque isso era a única oportunidade dele de amar, de encontrar alguém que amava ele de verdade, de encontrar alguém que seria a parceira dele. E, tipo, ele não poderia entregar todo esse amor, toda a oportunidade que ele tinha nas mãos da América, se nem ela sabia o que ela queria. E ele até falou isso pra ela. E aí ela ficou com ciúmes, juntou os ciúmes e o que ela gosta do Aspen, e ela tá cagando na retranca, ela cagou na retranca o tempo todinho no final desse livro, depois que o Aspen chegou. E eu não gostei, sinceramente, pra mim o Aspen era uma pessoa maravilhosa quando ele tava com ela, só que depois que ele terminou com ela, ele não deveria mais correr atrás dela. Ele terminou com ela porque ele foi egoísta, ele foi machista, então eu não gostei dessa parte aí. Só que tem que ter isso, né, porque essa história foi só em linha reta e enjoa fácil, então tem que ter esses altos e baixos. Mas eu não gostei disso. Eu achava que a América ela não tinha que ser tão indecisa. Poxa, ela já tava gostando do Maxon. O Maxon tava oferecendo pra ela as coisas que ela tava precisando no momento. Atenção, carinho, afeto, amizade, amor. E ela tava deixando isso meio de lado por causa de alguém que por um bom tempo foi o amor da vida dela, mas que trocou ela, substituiu ela por causa de um prato de comida, praticamente, né? Porque ela fez um prato de comida pra ele não gostou, terminou com ela. Então eu acho assim que a América deixou a desejar aí no final desse livro. Eu não gostei tanto disso. Mas aí nós vamos ter aí, numa das cenas finais do livro, outro ataque rebelde. Só que esse ataque rebelde, dessa vez, vai ser um ataque sulista. A gente sempre teve no decorrer do livro ataques rebeldes. Algumas selecionadas elas ficaram temerosas, elas ficaram com medo, né? Por mais que alguns tenham sido ataques nortistas, elas ficaram com muito medo. Então algumas pediram para sair, outras o Maxon dispensou por vontade própria. Só que a gente vai ver que esse do final foi um ataque sulista porque esses rebeldes eles mataram muitas pessoas. E aí muitas selecionadas ficaram com muito medo. E esse ataque foi tão assim drástico que o Maxon ele teve que tomar a decisão de tirar logo as selecionadas, tirar a seleção e cortar já pra elite. Porque assim, ele tinha que ir cortando as garotas até chegar na quantidade de 10. Só que como foi muito drástico esse último ataque, ele decidiu, ao invés de cortar para 10 garotas, deixar 6 garotas. Só que ele ainda deixou a América, porque ele tinha feito aí a promessa para a América, ele falou que iria manter a América o tanto que ele pudesse, mas que ele não poderia entregar o amor dele de bandeja para a América, e assim,
Ai, gente, eu fico tão decepcionada porque o meu reizinho, ele é tão maravilhoso. E a América tá se deixando levar. Ele é tão meigo, ele é tão fofo, ele é tão carinhoso, tão carinhoso. Ele é tão cortês, tão cavalheiro. E a América deixando um homem desse escorrer das mãos dela. E aí ele vai cortar a seleção para a elite. Nós vamos ter aí 6 selecionados que vão ficar. Uma delas é a América, outra é a Celeste, outra é a Marli, outra é a Chris Ambers, que também teve aí uma relação com a América, uma relação com a Celeste, uma relação com outras selecionadas, que eu gosto dela, mas eu não gosto tanto dela, e nós vamos ter também mais 2. E aí o Maxon deixou essa elite aí, cada garota, ela iria fortalecer uma parte do reino, uma ia fortalecer ali com os exércitos, outra com o povo, outra com a mídia. Só a América que não fortalecia e não acrescentava em nada. Ele deixou a América porque ele amava a América, ele gostava da América, e ele deixou também por causa da promessa, mas a América não ajudava em nada o reino dele. Então, eu gostei desse livro, eu dou 5 estrelas pra ele, favorito, porque eu gosto desse livro. Eu já que falei pra vocês que eu gosto dessa série da Kiera Cass, na verdade é uma trilogia, mas é uma série porque tem mais 2 extras, então contei como uma série. E eu gosto da temática, porque eu gosto de livro de príncipe, de princesa. Eu gostei muito do Max, eu também gostei muito da América. Gostei do Asp, mas ele deixou a desejar. E alguns pontos também deixaram a desejar, mas eu ainda gosto bastante desse livro. Como eu falei pra vocês, ele tem que ser melhorado em muitas coisas, mas ele é um livro que vale muito a pena ler. Tem essas temáticas aí de rebeldes que você vai ficar muito tenso. Por mais que não aprofunde tanto, mas ele é uma coisa que vai te deixar ali com o friozinho na barriga. Então eles também estão ali atacando direto como uma forma de ter a visibilidade, de tomar o poder pra eles. Então a gente vai ver ali também que envolve questões de preconceito, questões de discriminação e muitas outras coisas. Então, a temática do livro é muito boa, mas deixa algumas coisas a desejar. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês entendam certinho o meu ponto de vista. Eu não falei muita coisa, não falei tudo, exatamente tudo, porque isso não perderia a graça. Vocês têm que ler esse livro, porque ele é muito, muito bom. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito do Aspen, do Maxon, das caças, dos rebeldes. O que foi que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, que eu vou gostar muito de saber. Então é isso, um beijo e fique com Deus.